mulheres queridas, sejam bem-vindos ao Confraria de hoje. Que alegria estar com vocês nessa semana e nesse espaço pensado, feito com todo carinho, só pra gente. Eu sempre começo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos instrui, nos exorta, nos ensina, nos encoraja. Então vamos começar o nosso Confraria meditando no livro de Esther. Esther, você conhece a rainha que foi criada, a menina que foi criada com o tio e que se tornou rainha por uma circunstância alheia à sua vontade. Deus a colocou em um lugar de influência e essa menina que foi criada com o tio por causa da sua orfandade, ela então vem a ser rainha de um rei muito poderoso e Deus usa a vida de Esther poderosamente para livrar todo o seu povo do extermínio. Sério, né? A palavra de Deus está repleta dessas histórias inspiradoras, também de histórias vergonhosas, também de histórias de fracassos. Para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente, observando aquilo que está na palavra de Deus, na bendita palavra de Deus, a gente reflita sobre esses assuntos, porque o personagem bíblico era feito do mesmo material que a gente. Esses são contos da carochinha, são histórias reais, relatos reais. A Bíblia é um livro histórico, documental, e a gente tem que prestar atenção no que está aqui e a gente crê que a Bíblia é um livro sobrenatural, através do qual Deus nos instrui, Deus nos ensina. E a gente aprende tanto com essa mulher, Esther, e da sua influência, e da sua disposição de se colocar em perigo para salvar a sua gente, o seu povo. Eu quero chamar a atenção de vocês para o livro de Esther. Você já conhece a história, mas eu queria que você abrisse aí o livro de Esther, no capítulo 5. Esther ouve falar que o seu tio, que ficou sabendo de um plano maligno para exterminar o povo de Israel, né? Ela escuta falar que o seu tio estava com trajes, estava vestido de saco e tinha colocado cinza na cabeça. Isso era um sinal de humilhação, um sinal de arrependimento, um sinal de clamor. Quando a pessoa se vestia de cinza, pano de saco e cinzas, jogava cinzas na cabeça, era um sinal de humilhação, um sinal de arrependimento. E quando ela ficou sabendo que o seu tio, o seu parente, estava sentado na porta da cidade dessa maneira, o que ela fez? Ela mandou roupas. Ela mandou uma maneira de transformar aquilo que era aparente. E Mardoqueu então manda dizer para ela que ele estava naquele estado, e ele conta para ela o plano maligno que tinha sido designado para atingir o seu povo. E ele fala para ela, olha, não pense você que por ser rainha, você vai ser poupada. Porque até então a identidade de Esther não era conhecida do rei. Ele não sabia que ela pertencia àquele povo. Mas, uma vez que ele soubesse, que essa verdade viesse à tona, ele teria como rei de cumprir o seu decreto. Então, Mardoqueu deixa essa dica para Esther e Esther começa a orar e a jejuar. E ela convoca todo o povo para jejuar com ela. E suas servas, seus servos também jejuando. Para quê? Para que ela pudesse se apresentar diante do rei para buscar uma estratégia para salvar o seu povo. E naquela época, se apresentar diante do rei, a rainha se apresentar diante do rei, ela não vinha a hora que ela queria não, gente. Ela tinha que ser convocada pelo rei. E se ela viesse sem o rei convocar, ela podia até ser morta pela ordem do rei. Então, era uma situação real de risco ela se apresentar diante do rei sem ter sido chamada. Mas ela antes, o que ela fez? Ela orou e jejuou. E aqui entra o primeiro aspecto que eu quero abordar conosco. Será que nós estamos tentando resolver as nossas questões na força do nosso braço? Ou será que nós temos buscado estratégia em Deus? Sim, nós não falamos que cremos em Deus? Falamos que confiamos na palavra de Deus? Falamos que acreditamos que Deus cuida de todas as coisas, que confiamos nele, na sua direção, no seu plano de amor?
Então, por que nós não colocamos isso em prática na hora da gente traçar uma estratégia, na hora da gente pleitear uma causa, na hora da gente resolver um problema? Por que a gente vai, na nossa opinião, na força do nosso braço, e muitas vezes nós não pedimos o conselho de Deus? Muitas vezes nós não paramos, nos assentamos, nos curvamos diante de Deus para falar: Senhor, eu estou com esse problema, eu preciso de uma estratégia do alto. Eu preciso que o Senhor me ajude a solucionar essa questão. Antes de mais nada, quando Esther tomou consciência do perigo que seu povo estava correndo, a primeira coisa, a primeira decisão que ela tomou, uma vez consciente desse risco, ela jejuou, ela sabia que ela teria que ir diante do rei para pleitear pela causa do seu povo. Mas antes de ir ao rei carnal, ao rei seu marido, ao rei aquele que reinava sobre ela, inclusive, ela foi ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ela se voltou para o Deus a que o seu povo adorava, aquele a quem ela tinha sido apresentada desde tenra idade pelo seu tio Mardoqueu, pelo seu parente. Ela jejua e ora. Quantas vezes nós perdemos as batalhas porque nós só vamos buscar a Deus quando nós já ajudamos a piorar bastante o problema. É ou não é? A gente vai lá cheio de opinião, cheio de ideias próprias, não perguntou para Deus o que Ele acha, não buscou resposta na palavra de Deus, não buscou resposta em oração, não jejuou por uma causa, e a gente se mete a resolver do nosso jeito, e quando pensamos que não, já estamos sofrendo a pena daquilo que estamos sofrendo. Eu quero deixar essa pergunta no ar aí, essa pergunta retórica. Será que você tem buscado Deus e sua estratégia para resolver as suas questões? Aquilo que você está atravessando na sua vida agora, no seu casamento, nos seus relacionamentos lá no trabalho, no seu colégio, na sua universidade, na igreja onde você congrega, no lugar onde você atua. Será que você tem buscado Deus para resolver questões problemas, demandas que você está tendo que resolver? Essa é a primeira pergunta. E no capítulo 5 começa assim: 3 dias depois que Esther jejuou, 3 dias depois que Esther orou, 3 dias depois que ela buscou a Deus, ela vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, será dado a você. Uau! Uau! Que influência é essa? Que influência é essa que Esther tinha sobre o rei Assuero para ele falar para ela? Ele estende o cetro, significa: pode vir diante da minha presença. Eu aprovo você ter se apresentado sem ter sido chamada. Ele teve misericórdia dela, ele se inclina para ela, mas ele não teve só misericórdia, gente. Ele podia ter estendido o cetro, ela tocado no cetro, e ele fala: tá, agora desembucha. Por que você veio na minha frente? Por que você veio diante de mim sem ser chamada? Mas não é isso que ele fala. O que você quer, Esther? Me pede o que você quiser. Se você quiser metade do meu reino, será seu. Olha isso. Que força que essa mulher tem. Que influência que essa mulher tem. Agora, olha que interessante. Começa dizendo que depois dela ter buscado a face de Deus, ela se vestiu seus trajes de rainha. Uau! Eu quero parar aqui para abordar com vocês esse segundo ponto. Lá em Provérbios 31, o texto diz assim, que a mulher de Provérbios, a mulher sábia, segundo Deus, ela se veste de linho fino e de púrpura, mas que os seus verdadeiros vestidos são a força e a dignidade. Em outra tradução diz a força e a honra. Será que a força e a dignidade têm sido os nossos vestidos?
Será que nós nos vestimos de acordo com aquilo com a nossa identidade, de acordo com a nossa identidade? E eu não estou falando aqui não, gente, de roupas, essas roupas aqui que a gente usa por fora, não. É claro que, inevitavelmente, as roupas das quais nos vestimos, elas refletem a nossa identidade. Nós comunicamos algo não verbal de acordo com a maneira como nos vestimos. Mas o que eu quero perguntar para vocês é, a força e a dignidade são o seu vestido? Será que você é forte nas suas opiniões? Será que você é determinada? Que você é séria? Que você cumpre a sua palavra? Que você é leal? Que você é verdadeira? Dignidade? Honra? Quais são os adjetivos? O que as pessoas dizem sobre você? Fulana é comprometida. Fulana é esforçada. Ela é trabalhadora. Fulana é digna de confiança. Quais são as nossas vestes de rainha? Daquilo que nós temos nos coberto, qual é a nossa cobertura? Será que as pessoas, quando elas nos enxergam, elas enxergam força e honra, força e dignidade? Ou elas enxergam preguiça, mentira, maledicência, fofoca, divisão, murmuração? A nossa influência, ela está diretamente conectada com a vida que nós levamos. Será que somos dignas de confiança? Eu quero deixar esse exemplo de Esther com você no dia de hoje. Essa mulher extraordinária podia ter pedido metade do reino. E é tão interessante que ela teve tranquilidade para dar um passo de cada vez. Ela podia ter chegado ali diante de Assuero e falado, sabe o que é, rei? Eu quero que o senhor mate o Amã, porque o Amã influenciou você, rei, para destruir o meu povo. Mas ela não fez isso. Ela não fez isso. Por que ela não fez isso? Por que ela não foi precipitada? Por que ela não foi fofoqueira? Por que ela não foi resolver o problema imediatamente com a justiça dela, com aquilo que ela achava justo? Por que ela não foi falar mal de Amã para o rei? Por quê? Porque ela tinha ouvido Deus antes. E a estratégia de Deus, seguir a estratégia de Deus, o modelo de Deus é sempre melhor do que seguir o modelo do diabo. O mal já à nossa porta, tentando nos dominar, como ele fez com Caim. Mas cabe a nós dominá-lo. Com a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos viver desenfreadas pelas nossas emoções. Nós não vamos buscar vingança à nossa maneira. Esther oferece um jantar. A estratégia que Esther traçou foi outra completamente diferente. Ela não foi fofocando, ela não foi falando que estava errado. Ela se apresenta e ela diz, eu quero oferecer um banquete e eu quero que o senhor também chame Amã para esse banquete. Então eu quero falar com você nessa oportunidade. Que você seja como Esther. Que você, antes de mais nada, busque o Senhor para resolver as demandas que você está atravessando, as necessidades que você tem, os problemas, as injustiças, às vezes, que você tem sofrido, a perseguição. Às vezes, uma pessoa difícil no seu relacionamento familiar. Busque estratégia do alto e não queira resolver as questões na força do seu próprio braço ou do seu próprio entendimento. E o segundo passo, para exercer influência, segundo o poder de Deus, vista-se como uma mulher de Provérbios 31. O texto diz que Esther se vestiu das suas vestes de rainha. E as vestes de rainha de uma mulher de Deus é a força e a dignidade. Que você se revista de força e dignidade. Quando você tem uma jornada reta, mesmo seus inimigos tentando afrontar você, a sua própria vida, o seu próprio estilo de vida, desmente as mentiras que lançam contra você. Que você viva em honra e dignidade, em força, vestida das suas vestes de filha do Eterno. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. E hoje tem dica profissional. Tem dica profissional, sabe com quem?
com a nossa querida doutora Paula Furtado, a cirurgiã plástica de plantão, para resolver a sua dúvida. E a dúvida de hoje, Paulinha? Olha a pergunta de hoje. Se uma cirurgia plástica dá errado, tem como reverter? Tem, Paulinha? Eu amei essa pergunta. Por exemplo, eu que sou especialista de nariz, posso falar com bastante critério e cautela sobre isso, porque uma das coisas que a gente leva muito em consideração é a irreversibilidade da cirurgia. Então, assim, qualquer cirurgia que você seja submetido, né, não existe a possibilidade de reversão, porque reversão é voltar a como era no início. E uma vez operado, você não consegue voltar ao jeito que você era antes de ser operado, né? Então, por isso, o critério da escolha do profissional. Hoje a gente vê vários profissionais aí que nem mesmo médicos são, né? Aventurando, né, na cirurgia plástica, que é uma coisa assim que pra mim chega a ser próximo do absurdo, porque a gente tem tanto critério e cautela na escolha da cirurgia, qual o método cirúrgico que a gente vai usar, né, as técnicas cirúrgicas, exatamente pensando nessa irreversibilidade. Então, assim, é possível fazer ajustes pós-cirúrgicos até com outras cirurgias, mas não é possível fazer a reversão. Então, é por isso que a gente precisa pensar e escolher bem, né, qual profissional que a gente vai fazer, que a gente vai se submeter àquela cirurgia, porque realmente a gente tem essa característica, né, de que todo procedimento cirúrgico, uma vez feito, não tem mais como voltar como era. Até mesmo a aparência da cicatriz, né? Uma vez que você tem cicatriz, ela fica ali para sempre, né? Então, é importantíssimo que as pessoas saibam disso para que entendam o quanto é válido a escolha do profissional, não pelo valor, né? Mas por quem ele é e pelo tanto que ele estudou e se especializou. Obrigada, Paulinha, minha linda. Muito esclarecedora a sua resposta. Muito bem, agora aquele momento que a gente gosta muito. Dica, o que será que tem para hoje? Vamos conferir? Olá, queridas, sejam bem-vindas às nossas dicas de hoje. A nossa dica de leitura é isso mesmo, a gente sempre começa com uma dica de leitura, porque nós acreditamos que a leitura é algo que nós precisamos de investir. Não é nem uma questão de escolha, gente, é uma questão de sobrevivência mesmo. Primeiro, porque a gente precisa ler as escrituras, através das quais nós conhecemos um pouco mais a Deus e caminhamos com Ele. Então é fundamental que você desenvolva o hábito da leitura e comece pela Bíblia. E também ótimos autores que podem nos ensinar, nos inspirar e também melhorar o nosso vocabulário, a maneira que a gente escreve. Então, vamos lá. A dica de leitura de hoje foi um livro que me abençoou muitíssimo. A Síndrome de Caim. A Síndrome de Caim é pela editora Vida e eu queria ler o que está na contracapa para vocês. A atitude pode determinar seu sucesso ou seu fracasso. A Síndrome de Caim é um instigante convite à reflexão, uma obra que levará você a avaliar seu coração, analisando a maneira de agir na busca incessante de felicidade. Inspirado na história de Caim, o autor revela que a atitude é a chave para uma vida vitoriosa, argumentando que sempre caberá a nós escolher que direção tomar, independentemente do que a vida, as circunstâncias e as pessoas nos reservam. Essa leitura foi muito edificante e ela fala mesmo sobre a atitude ser a parte visível da nossa fé. Foi extremamente confrontador, mas enriquecedor e eu sugiro para vocês. Eu acho que pela capa já diz tudo. Vamos lá de novo? A Síndrome de Caim, da editora Vida. E o autor é J. Jacó Vieira. E eu tenho certeza que essa leitura vai abençoar você. Agora nós vamos para a dica prática, a dica que melhora a sua vida, que melhora a sua autoestima, que melhora a organização da casa, a convivência familiar, traz leveza para o seu dia a dia. E a dica de hoje é uma dica de organização. Dá uma olhada em como estava o meu armário. Olha isso! Sim, nós temos um armário aqui na cozinha onde a gente guarda na parte de baixo alguns alimentos.
E ali na parte de baixo, essencialmente, é isso que eu guardo. Às vezes alguma jarro de suco, alguma coisa assim que tem que estar mais à mão, mas essencialmente são alimentos. Só que, como a gente tem apenas uma prateleira e a parte de baixo do armário, por mais que a gente tente manter o armário organizado, é uma dificuldade. É muita gente mexendo no armário com necessidades distintas. Um vai pegar um biscoito, o outro vai pegar o arroz para preparar, o feijão para cozinhar, ou vai pegar o leite, uma caixa nova de leite. E aí, cada um mexendo no armário, não tem organização que dê jeito. Mas eu arrumei uma solução. Dá uma olhada. Isso aí! Caixas organizadoras. Gente, essas caixas estão me salvando. Ela é muito simples. Eu comprei essa aqui na Leroy Merlin. Essa aqui, na verdade, diz que o francês é Leroy Merlin, mas abrasileirando Leroy Merlin, né? E foi lá que eu comprei essa caixa organizadora. Essa aqui é tamanho pequeno, que eu coloquei os temperos e tal. E eu comprei em 3 tamanhos. O tamanho pequeno, que é esse aqui. O tamanho médio, ela é igualzinho, só que um pouco maior, um pouco mais larga. E o tamanho maior, ok? E como vocês perceberam na foto, vamos mostrar a foto novamente? Olha como tudo está no seu devido lugar. Agora, quando a gente precisa de acessar algum conteúdo, a gente tira a caixinha inteira e ali a gente mantém as coisas mais bem organizadas. Então, na hora de devolver o conteúdo para o armário, tá tudo no seu devido lugar. Ah, Helena, mas essas caixinhas são tão caras. Não são não, gente. É só ficar de olho em promoção. Essa aqui eu comprei num preço muito legal. Mas se você tem alguma dificuldade e não tá tendo grana para comprar a sua caixinha organizadora, é muito simples. Você pode usar uma caixa de papelão revestida de contact. O contact não custa tão caro, você pode escolher uma estampa bem bonita que te representa, que combina com a sua cozinha. Você pode comprar pegar uma caixa. Aqui perto de casa tem um supermercado que sempre disponibiliza caixas de papelão para aquelas pessoas que não gostam muito de usar sacola, sabe? Então, às vezes, as pessoas colocam a caixa de papelão que o supermercado está descartando para colocarem as suas compras. Ali você encontra caixa de tudo quanto é tamanho. Talvez aí na mercearia, no supermercado perto da sua casa, porque eles têm muitas caixas, né, de produtos, porque compram em atacado, talvez você tenha acesso a caixas ou até caixas de sapato. É só você caprichar, pegar uma com um papelão mais firme, né, para ficar mais funcional, durar mais tempo, e encapar caprichosamente com o contact, que o seu armário vai ficar arrumadinho, igual o meu. E lembra, organização traz leveza para a nossa vida. Organização tem tudo a ver com mulher de Deus. Fica aqui a minha dica de organização de hoje. E aí, gostaram? Eu espero que esse programa tenha abençoado o seu coração. E a gente se encontra no próximo Confraria de Mulher.